Atlético vive situação inusitada. Em semana de clássico, faltam goleiros. Acho que é uma situação única no futebol, né? Eu nunca presenciei isso e nunca ouvi falar também. Provavelmente deve estar o Elber, né? Eu acho, imagino. Eu espero um jogo difícil, né? A equipe do Cruzeiro está se encaixando. A gente entra no clássico com mais confiança, né? Essa vitória foi muito importante. É sempre um jogo a ser estudado, um clássico, né? Já nesse primeiro ele pode mudar muita coisa, que pode mudar ali a posição na tabela em relação ao primeiro colocado. Então esse é o nosso objetivo. A gente pode até perder o jogo, mas o adversário se entregar mais que a gente, jamais. Alô, alô, boa tarde, salve, salve. Antes de começar o programa, vamos para as coisas mais importantes aqui, que é um abraço para Ana Alice, que ganhou o bebê, está lá no Hospital Otaviano Neves, é isso? Otaviano Neves, irmã do nosso Pisquila, que está aqui. Um beijo para você, muito obrigado pela audiência, saúde para o bebê que está chegando, né? O Pisquilinha está chegando aí. Muito obrigado aí pela audiência. Olha aqui, todos os mineiros podem... Daqui a pouco eu anuncio os comentaristas. Deixa eu falar que todos os mineiros podem vibrar com a sorte de contar com a Loteria Mineira, que desde sua criação lá em 39, a loteria possibilitou a geração de empregos de renda e de circulação econômica no nosso estado, arrecadando recursos para importantes obras do governo de Minas Gerais. Você sabia, por exemplo, que o Mineirão Cinquentão foi uma das principais obras construídas com recursos da Loteria Mineira? Por isso que a gente sempre fala, com a Loteria Mineira, ganha até quem não joga. Oi, olha aqui, deixa eu falar aqui do Atlético. Daqui a pouco a gente mostra os comentaristas aqui. Até porque não estão nem aí, porque eu cumprimentei o ídolo e ele nem boa tarde diz. Então, vamos falar lá do Atlético, né? O goleiro virou artigo de luxo. A reportagem é de Diogo Ramalho. Daqui a pouco a gente discute aqui sobre esse drama vivido pelo Atlético. Veja aí. Goleiro. Artigo temporariamente em falta no Galo. Aqui, por exemplo, temos 3 categorias treinando juntas: profissional, júnior e juvenil. Problema em semana de jogo contra o Cruzeiro. Para entender melhor a situação do Atlético, olha só. Vitor e Giovani estão machucados. O Wilson será o titular no clássico, mas o reserva dele, Cleiton, também está no departamento médico. O clube, então, teve que recorrer à base. Mas só o 4º goleiro está disponível. Os outros 3, adivinhem, todos lesionados. Acho que é uma situação única no futebol, né? Eu nunca presenciei isso e nunca ouvi falar também. Giovani, que substituía Vitor, sofreu uma pancada na face no jogo contra o Tupi e terá que ser submetido à cirurgia. O Wilson, 3º goleiro do elenco, terá a oportunidade da vida dele. Tecnicamente, a gente sabe que ele vai dar conta do recado. Então, é só ele controlar a ansiedade, controlar a parte emocional dele para que ele possa só fazer o que ele tem que fazer, não precisa fazer mais do que ele faz nos treinamentos. A situação do Galo para enfrentar o rival não é nada boa. Quando você pensa que não pode piorar, anota aí. Douglas Santos, Cleiton, Eraço e Casares estarão com as suas respectivas seleções. Patrick e Dátulo estão machucados. Mesmo com todas as circunstâncias, né, com praticamente 10 desfalques, eu tenho uma perspectiva boa. Nós jogamos em casa, nós jogamos com o apoio da nossa torcida e a gente espera repetir tudo aquilo que a gente sempre fez no Independência, principalmente nos clássicos. Chance pintando para outros, sem esquecer que Robinho vai disputar o primeiro clássico dele nas Minas Gerais. As oportunidades que apareceram, dificilmente ele perde, né? Então é bom você ter uma referência dentro de campo onde você pode esperar que numa bola ele pode decidir a partida. O Carlos César dizia em off aqui para os amigos que tem suas limitações, porém o Carlos César faz o arrozinho com feijão e não compromete, por isso está no Atlético já há 3 anos. Quem é mais antigo no Atlético, o Bel ou o Carlos César? Boa pergunta. Funcionário antigo. Essas provocações. Pois é, mas o Emerson Conceição muita gente colocava um rótulo de bom lateral. Falta de respeito com o cidadão. Emerson Conceição. Não, eu falei Conceição. Você entendeu o quê? Falta de respeito com o profissional. Você entendeu o quê? Ele teve mal aqui no Atlético. Não, mas é sério. Agora não, o assunto não é lateral. Trouxe. Embora o Carlos César tenha falado, não vamos entrar no assunto goleiro. Gente, eu vou dizer uma coisa que é uma opinião, não é uma informação. Uma opinião, tá?
eu não sei se o Atlético deve inscrever o Micael, não. Eu não sei se vale a pena correr o risco, não. Eu Mas acho vamos que lá. vamos esperar o Mas o que clássico seria... no final de semana, ver aí como é que o Wilson vai se sair, até porque... Você está dizendo para contratar outro goleiro, né? Exatamente. Eu acho que valeria... Não sei, vamos esperar o clássico final de semana, ver o comportamento do Wilson e tal, mas eu acho que vamos esperar. Vamos imaginar, porque não pode inscrever outro acontecer. goleiro, ele tem Vamos que imaginar contratar. que inscreva o Micael. Aham. Aí o Wilson machucou. Pode acontecer, né? Aconteceu claro com os que dois. pode. O Wilson machucou, Foi aí você expulso. teria 2 jogos da Libertadores com o Micael. Mas E aí? contratar quem? Um goleiro que está disponível no mercado, inclusive até falei com ele ontem, perguntei se havia acontecido algum contato do Atlético, é o Aranha. Tá jogando? O Aranha, eu não sei como é que está a vida dele. Vai precisar de Tem um umas goleiro 2, que eu 3 acho- semanas para... Se ele está... Não, mas aqui o goleiro é mais fácil, né, Edu? Tem um goleiro que eu acho que talvez seria complicado no sentido de ser um pouco mais caro. Não sei se ele gostaria de ser reserva fixo mesmo do Vitor, mas que é reserva em outro time grande e que é de primeira linha, que é o Alex Muralha, né? Que Também. hoje é reserva Muito do bom Flamengo. goleiro. Também. É reserva do Flamengo, é um grande goleiro. Mas Só quando que- voltassem os dois, ele seria o terceiro, né? Não. Também. Não, Por mais na que eu goste do Libertadores, não. Giovani, E na ele... Libertadores não, porque o ele não Giovani... quer Na Libertadores, o Giovani está fora. assim, ao mesmo tempo que eu estou lembrando de um grande Me goleiro agrada que o nome, não é muito bom. titular de um time grande. Mas qual que é a Por chance isso a do lembrança. Alex Muralha ser Só titular que, no Flamengo e no Atlético? No isso que eu ia Flamengo é dizer, grande, no Atlético não. no Flamengo há uma perspectiva de ele roubar a vaga de goleiro titular a qualquer momento. Há até a perspectiva de existir uma espécie de revezamento, como acontece na Europa entre goleiros. O Barcelona joga com um goleiro nas Copas e um goleiro no Campeonato Espanhol. Há essa perspectiva. No Atlético, ele seria reserva, sem dúvida, do Vitor. Então, eu estou sugerindo o nome, mas já colocando essa ressalva também. O único problema que eu vejo é esse que você falou, que eu até coloquei no Twitter ontem. O Wilson, ele está sujeito a uma lesão, ele está sujeito a ser expulso no lance, e o Atlético se vê com um goleiro que não é de nível de Atlético, porque o Wilson, ele é terceiro goleiro do Atlético há tanto tempo que eu imagino que ele tenha nível do Atlético. E outro, é goleiro que passou por seleção de base. Dá para confiar nesse goleiro. Foi preparado. E ele jogou nem- 3 vezes na equipe profissional. Não, né? não foi tão bem e tal, mas o cara que quando o goleiro tá 1 ano sem jogar, ele entra numa fria. E o Wilson vai entrar numa baita fria, que é um clássico. Ok, o Wilson é um goleiro que quem tá lá dentro do Atlético conhece, confia, ele é terceiro goleiro, trabalha com o Vitor e com o Giovani. Ok, mas existe essa possibilidade. Ele machuca. Porque, você acha que ele vai machucar? Uai, eu jamais imaginei que Vitor e Giovani iam machucar na mesma semana. Ele vai expulso no lance. E aí quem que vai pro gol do Atlético? O Atlético vai contratar Patrick. outro goleiro? O Patrick também está machucado. Também tá machucado. Mas contratar outro goleiro também é muito complicado. Quem? Goleiro bom, está empregado, está jogando. Goleiro mais ou menos, o Atlético tem o Wilson. Agora, Então, para o complicado. Atlético, nesse momento, contratar um goleiro top, como diz a Kika, não sei se valeria a pena, né? Você tem pagar um alto salário para um goleiro que daqui a pouco será reserva. Agora, Dimara, independentemente do que aconteça, o Atlético, mesmo com as saídas dos goleiros e tal, você considera ainda o Atlético favorito para o clássico de domingo? Eu acho que não tem favorito esse clássico, eu falei aqui, por essas circunstâncias. Essa questão Acho que do não tem Atlético, favorito. Eu acho que não. Acho que é um Cruzeiro pressionado ainda, mesmo com o alívio dos últimos jogos aí e tal, mas o David está sofrendo muita pressão, o Atlético tem muitos desfalques, vai mexer muito na equipe, eu acho que não tem favorito. Agora, isso não é informação, é opinião, pelo que a gente tem conversado e tal, e claro que a gente conversa com muita gente, eu acho que o Atlético vai contratar o goleiro. Eu acho que vai. Essa questão Eu do acho que o favoritismo. Atlético vai trazer um cara mais experiente. Eu acho que ele não vai arriscar com os 2 meninos. Esse Micael que está no Guarani, nem jogando lá estava. É uma questão de ter um reajuste. Acho que eles conversaram, eles sabem a verdadeira situação do Vitor, se o Vitor recupera rápido ou não, e o mesmo caso do Giovani, mas eu acho que desde ontem muita gente tem falado com a diretoria sobre essa questão de colocar uma Libertadores em jogo nessas circunstâncias. Já E aí que o eu estou time se falando, encontra num bom obviamente, de Libertadores. Isso que a E Dimara não é fala. informação, tá, Isso que gente? a Eu não Dimara estou fala, dizendo. ela tem É razão. opinião. Por que ela tem razão? Opinião. Porque a partir do momento que o Atlético tira o Giovani da lista, ele não volta. Gente, goleiro, o Vitor faz um pênalti, ele é expulso numa semifinal de Libertadores. Você vai jogar com o Wilson no gol, lá em Rosário.
no Gigante Arroído, mas o negócio é complicado. Então, um cara mais experiente. Aproveitando, com os problemas no gol, os desfalques, o Atlético é favorito ou não para o Clássico? O Atlético perde grande parte do favoritismo, porque hoje o Atlético, na minha opinião, tem elenco melhor e o time joga melhor que o Cruzeiro. Agora, sempre para mim, desde que existe casa para Atlético e Cruzeiro aqui em Belo Horizonte, tem favorito. O Atlético sempre que jogar na Independência vai ser favorito, principalmente, ainda mais quando o time é melhor. E o Cruzeiro sempre que jogar no Mineirão vai ser favorito. Eu acho que o fator casa e torcida em cima influencia demais em clássico. Ah, mas não tem acontecido isso. Ok, gente, é a minha opinião. Ok, a sua opinião. Eu gostaria agora de saber a sua opinião. Com os dois times completos, terem visto que o elenco do Atlético é melhor, que o time titular é melhor, joga coletivamente hoje de maneira superior e ainda tem o fator casa, o Atlético seria favorito. Não dá para falar que é um favoritismo gigante, porque o Clássico dá uma amenizada ali em certas questões. Não acho que iguala sempre, acho que é um papo meio politicamente correto, mas dá uma amenizada. Faz o um caminho, sentido, né? O caminho seria mais ou menos esse. Agora, como os dois times estão desmantelados assim, fica mais difícil de prever certas coisas, porque começa a perder demais a característica coletiva, sabe? Você fica até sem saber o que esperar. Você não sabe como dos dois lados, porque não vão entrar em campo os dois times que a gente está acostumado a ver. Ainda assim, eu acho que se é muito difícil, mas se for obrigado a apontar um favorito, eu apontaria o Atlético. O Atlético Então, do meio pra o ídolo frente. acha que o Atlético ainda tem uma ponta de favoritismo. Você acha também, a Dimar acha que não. O Atlético, se olhar o banco do Atlético para esse jogo, se o Aguirre escalar o time com Luan, Robinho e Yuri, ele não tem atacante para reserva, não só o Pablo. Ele vai ter que pegar jogador da base. Mas o time titular é muito bom. Mas ele vai ter que pegar jogador da base. Eu digo isso por quê? Porque a gente teve um exemplo aí, quando o Dátolo, com 15 minutos do segundo tempo, machucou. Se isso acontece no Clássico, ele não tem, a exceção do Pablo, claro, vai ter o Pablo no banco, não tem outro. O outro seria o Patrick. Está lesionado. Então, a situação do Atlético é complicada. Assim, Cruzeiro... Em termos de banco, o ídolo hoje pela manhã, naquela conversa matinal, aquela reunião de pauta, ele me disse que o Rafael Moura não poderia ter sido liberado, que hoje estivesse no banco poderia ser importante. Não falei isso. Você não me disse isso? Não, a gente, inclusive, não conversou, infelizmente. Mas quem disse? A gente só não pode esquecer mas você não entendeu nem a retornou. gente só não pode esquecer que o Rafael Moura foi dentro do negócio do Cleiton, né? Sim, se ele tivesse aqui, às vezes o Cleiton aí não dá nem para sim, começar claro. a brincar, né? O Cleiton é bem mais jogador do que o Rafael Moura. E a seleção... levou. Deixa eu chamar a Kika para a gente ver como é que está a movimentação do torcedor atleticano, diante de tudo que foi discutido até o momento, a questão do goleiro, a questão do favoritismo. Alô, Kika, boa tarde. Boa tarde a todos. O Fred Ramos, mesmo mais desfalcado, o Galo segue favorito para o Clássico. Rafael 13, as pontas com o Luan e Robinho é que fazem a diferença, os desfalques não vão atrapalhar tanto. E o Wesley Sabará, Clássico, tem que ter muito gols. É hora do Aguirre colocar um esquema mais ofensivo e esquecer esse negócio de fechar o time. Muito bem, o ídolo. Você levantou a mão, quem pede tem preferência. Quem pede tem preferência. Para começar, o Robinho nem deve jogar de ponta, né? A tendência é que ele jogue por trás do centroavante como um ponta de lança. Aí sim, mas não aberto pelo lado, com o Yuri fazendo o lado esquerdo, por exemplo. O Robinho deve jogar mais centralizado, quase como que um armador. Ele não tem características de armador, mas o posicionamento vai ser similar ao do Casares, centralizado por trás do centroavante, provavelmente com o Yuri na esquerda e o Luan na direita. Porque não tem Você Casares comentou Atlético e Tupi? Sim. Eu não sei se você percebeu isso, mas em determinado ponto do segundo tempo, o Robinho fazia a função do Prato e o Prato fazia do Robinho. Mas é porque justamente por estar no meio, fica mais fácil de trocar. Porque ele tá por trás do Prato. Eu acho que essa mais não é uma fácil possibilidade para descartar, não, viu? Mas aconteceu naquele jogo que o Robinho fez 3 gols, que o Aguirre pediu para ele entrar mais, jogar mais enfiado. O posicionamento original é Robinho centralizado como uma espécie de armador e Prato como centroavante. Aí eles trocam até pelo ataque ser dinâmico, pelo fato de o Prato não ser aquele centroavante paradão. Então eles invertem. Principalmente em função da questão física do Robinho. Ter ficado uma semana parado, não ter feito pré-temporada. Ô, Capeta, tem enquete, vamos chamar aqui? Dá para mostrar aqui? Vamos abrir. Twitter, @os donos da bola MG. A gente fez uma enquete, então não tem. Mas tá lá no @os donos da bola MG, você vai lá. Quem vence o Clássico? Que pergunta difícil. Atlético ou Cruzeiro? Então você vota no @os donos da bola MG e daqui a pouco a gente divulga o resultado. Preste atenção, um recado para você que tem ou já teve financiamento de carro, imóvel, cartão de crédito, cheque especial. Atenção! Você pode estar pagando juros abusivos e para saber se existem,
irregularidades no seu contrato, você vai pegar o seu telefone agora e vai ligar para os números que estão na sua tela, 2559-8877 ou pelo WhatsApp 99695-3077. Ligando agora no telefone que está na sua tela, um consultor altamente preparado aguarda a sua ligação para tirar todas as suas dúvidas. Você vai marcar um horário sem compromisso, o cálculo é feito de forma gratuita, sem compromisso. O cálculo é feito de forma gratuita e você já sai de lá sabendo dos valores justos de sua parcela. E se está passando pelo problema de busca e apreensão, está sofrendo alguma ação de busca e apreensão, se já até perdeu o seu carro, você não vai perder o seu dinheiro, ou pelo menos pode não perder o dinheiro caso entre em contato no 2559-8877 ou no 99695-3077. Recupere os valores já pagos, você já perdeu muito dinheiro pagando juros abusivos embutidos nos seus contratos aí, então ligue agora e resolva o seu problema. A revisão deve ser feita para você se safar de vez das taxas abusivas. 2559-8877, liga já, intervalo rápido, a gente volta já.